História e trajetória de vida dos Mamonas. Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock cômico surgida em Guarulhos, Brasil, ativa entre 1995 e 1996. Em 1989, os irmãos Samuel e Sérgio Reoli, junto com Bento Inoto e, mais tarde, Júlio Hazek, formaram uma banda de rock chamada Utopia, especializada em covers de grupos como Legião Urbana e Rush. Em um show, o público pediu para tocar em Sweet Child O' Mine, dos Guns N' Roses, e como não sabiam a letra, pediram a um espectador para ajudá-los. Dinho voluntariou-se para cantar e com sua performance escrachada fez o público rir, sendo aceito no grupo. O Utopia passou a apresentar-se na periferia de São Paulo e lançou um disco que vendeu menos de 100 cópias. Aos poucos, os integrantes começaram a perceber que as palhaçadas e músicas de paródia eram mais bem recebidas pelo público do que os covers e as músicas sérias. Decidiram então mudar o perfil da banda, a começar pelo nome, escolhido por ser o mais engraçado, e que cita Mamona como sinônimo de seio, tanto que o grupo criou a tradução para inglês The Big Killer Breasts, peitões assassinos. Mandaram uma fita demo com as músicas Pelados em Santos e Robocop Gay para diversas gravadoras, e Rafael, filho do diretor artístico da EMI, João Augusto Soares e baterista da banda Baba Cósmica, insistiu na contratação. Após assistir uma apresentação do grupo em 28 de abril de 1995, João Augusto resolveu assinar contrato com os Mamonas. Após gravar um disco produzido por Rick Bonadio, apelidado pela banda de Cruzebeck, os Mamonas saíram em imensa turnê, apresentando-se em programas como Jô Soares 11:30 e tocando mais de 5 vezes por semana, com apresentações em 25 dos 27 estados brasileiros e ocasionais 2 shows por dia. O cachê dos Mamonas tornou-se um dos mais caros do país, 50 mil, e a EMI faturou cerca de 80 milhões com a banda. Os Mamonas preparavam uma carreira internacional, com partida para Portugal, preparada para 3 de março de 1996. Porém, em 2 de março, enquanto voltavam de um show em Brasília, o Learjet em que viajavam chocou-se contra a Serra da Cantareira, numa tentativa de arremetida, matando todos que estavam no avião. O enterro no dia 4 de março foi acompanhado por mais de 65 mil fãs. Fora anunciado um filme da história da banda, baseado em Blá, 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 a biografia autorizada dos Mamonas Assassinas de Eduardo Bueno, ia ser dirigido por Maurício Essa. Membros Asterisque Dinho, Alexander Alves, nascido em 5 de março de 1971, em Irecê, Bahia. Asterisque Samuel Reoli, Samuel Reis de Oliveira, nascido em 11 de março de 1973 em Guarulhos, São Paulo. Asterisque Júlio Hazek, Júlio César Barbosa, nascido em 4 de janeiro de 1968 em Guarulhos, São Paulo. Asterisque Sérgio Reoli, Sérgio Reis de Oliveira, nascido em 30 de setembro de 1969 em Guarulhos, São Paulo. Asterisque Bento Inoto, Alberto Inoto, nascido em 7 de agosto de 1970 em Itaquaquecetuba, São Paulo. O acidente. A aeronave havia sido fretada com a finalidade de efetuar o transporte do grupo musical. No dia 1 de março de 96, transportou esse grupo de Caxias do Sul para Piracicaba, aonde chegou às 15 horas e 45 minutos. No dia 2 de março de 96, com a mesma tripulação e 7 passageiros, decolou de Piracicaba, às 7h10 da manhã, com destino a Guarulhos, onde pousou às 7h36. A tripulação permaneceu nas instalações do aeroporto, onde às 11h02 apresentou um plano de voo para Brasília, estimando a decolagem para as 15 horas. Após 2 mensagens de atraso, decolaram às 14h41. O pouso em Brasília ocorreu às 17h52. A decolagem de Brasília, de regresso a Guarulhos, ocorreu às 21h58. O voo, no nível,
FL 410, transcorreu sem anormalidades. Na descida, cruzando o FL 230, a aeronave de prefixo PTLSD chamou o controle São Paulo, de quem passou a receber vetoração por radar para a aproximação final do procedimento Charlie 2. ILS da pista 09R do aeroporto de Guarulhos. A aeronave apresentou tendência de deriva à esquerda, o que obrigou o controle São Paulo, APP-SP, a determinar novas proas para possibilitar a interceptação do localizador final do procedimento. A interceptação ocorreu no bloqueio do marcador externo e fora dos parâmetros de uma aproximação estabilizada. Fora anunciado um filme da história da banda, baseado em Blá, 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 a biografia autorizada dos Mamonas Assassinas de Eduardo Bueno, ia ser dirigido por Maurício Essa. Membros Asterisque Dinho, Alexander Alves, nascido em 5 de março de 1971, em Irecê, Bahia. Asterisque Samuel Reoli, Samuel Reis de Oliveira, nascido em 11 de março de 1973 em Guarulhos, São Paulo. Asterisque Júlio Hazek, Júlio César Barbosa, nascido em 4 de janeiro de 1968 em Guarulhos, São Paulo. Asterisque Sérgio Reoli, Sérgio Reis de Oliveira, nascido em 30 de setembro de 1969 em Guarulhos, São Paulo. Asterisque Bento Inoto, Alberto Inoto, nascido em 7 de agosto de 1970 em Itaquaquecetuba, São Paulo. O acidente. A aeronave havia sido fretada com a finalidade de efetuar o transporte do grupo musical. No dia 1 de março de 96, transportou esse grupo de Caxias do Sul para Piracicaba, aonde chegou às 15 horas e 45 minutos. No dia 2 de março de 96, com a mesma tripulação e 7 passageiros, decolou de Piracicaba, às 7h10 da manhã, com destino a Guarulhos, onde pousou às 7h36. A tripulação permaneceu nas instalações do aeroporto, onde às 11 horas e 2 minutos apresentou um plano de voo para Brasília, estimando a decolagem para as 15 horas. Após 2 mensagens de atraso, decolaram às 14 horas e 41 minutos. O pouso em Brasília ocorreu às 17 horas e 52 minutos. A decolagem de Brasília, de regresso a Guarulhos, ocorreu às 21 horas e 58 minutos. O voo, no nível FL 410, transcorreu sem anormalidades. Na descida, cruzando o FL 230, a aeronave de prefixo PTLSD chamou o controle São Paulo, de quem passou a receber vetoração por radar para a aproximação final do procedimento Charlie 2. ILS da pista 09R do aeroporto de Guarulhos. A aeronave apresentou tendência de deriva à esquerda, o que obrigou o controle São Paulo, APP-SP, a determinar novas proas para possibilitar a interceptação do localizador final do procedimento. A interceptação ocorreu no bloqueio do marcador externo e fora dos parâmetros de uma aproximação estabilizada. Sem estabilizar na aproximação final, a aeronave prosseguiu até atingir um ponto desviado lateralmente para a esquerda da pista, com velocidade de 205 km a 800 pés acima do terreno, quando arremeteu. A arremetida foi executada em contato com a torre, tendo a aeronave informado que estava em condições visuais e em curva pela esquerda para interceptar a perna do vento. A torre orientou a aeronave para informar ingressando na perna do vento no setor sul. A aeronave informou o setor norte. Na perna do vento, a aeronave confirmou a torre estar em condições visuais. Após algumas chamadas da torre, a aeronave respondeu e foi orientada a retornar ao contato com o APP-SP para a coordenação do seu tráfego com outros 2 tráfegos em aproximação IFR. O PTLSD chamou o APP-SP, o qual solicitou informar suas condições no setor. O PTLSD confirmou estar visual no setor e solicitou perna base alongando, sendo então orientado a manter a perna do vento, aguardando a passagem de outra aeronave em aproximação por instrumento.
No prolongamento da perna do vento, no setor norte, às 23h16, o PTLSD chocou-se com obstáculos a 3.300 pés, no ponto de coordenadas 23 ou 25046, degree 35W. Em consequência do impacto, a aeronave foi destruída e todos os ocupantes faleceram no local. Nota adicional: uma operação equivocada do piloto é a versão do Departamento de Aviação Civil, DAC, para explicar o acidente com o jatinho que causou a morte dos 5 integrantes do grupo Mamonas Assassinas na noite de 2 de março de 1996, em São Paulo. A 10 quilômetros do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o piloto repetia, a pedido da torre de controle, o procedimento de aterrissagem. No entanto, em vez de fazer uma curva para a direita, virou o avião Learjet 25, prefixo PTLSD, para a esquerda, chocando-se com a Serra da Cantareira. Além dos componentes da banda, Dinho, que completaria 25 anos dali a 2 dias, os irmãos Samuel e Sérgio, Júlio e Bento, também morreram no acidente, o piloto, o copiloto e 2 assistentes dos artistas. Numa carreira fulminante de apenas 8 meses, período em que vendeu quase 1,8 milhão de cópias de um único disco, com músicas irreverentes e debochadas, o grupo, formado por jovens da classe C ascendente de Guarulhos, conquistou multidões de crianças e adolescentes em todo o país. A morte trágica de seus 5 integrantes causou comoção nacional. Dias após, houve 1 minuto de silêncio no Maracanã, antes do jogo entre Flamengo e Botafogo. Gostou do nosso conteúdo? Se inscrevam no canal Não Entendia Contador de História e fique por dentro de nossos conteúdos totalmente relevantes e interessantes dentro do YouTube. Ficarei muito agradecido por cada novo inscrito. Deixe seu like e comente o que achou dessa obra de arte exclusiva nossa. Você era fã dos Mamonas Assassinas? Comente abaixo os sentimentos por eles. Desde já agradeço a oportunidade de proporcionar esse conteúdo inédito para meus historiadores. Gratidão, Não Entendia Contador de História.